A dominação islâmica implantou uma nova ordem que influencia decisivamente a cultura e a política da península. Ao preservar e transformar legados romanos e visigóticos, os muçulmanos criaram um cenário de convivência que seria desafiado e eventualmente ressignificado pelos reinos cristãos durante a Reconquista. Assim, a história da Ponte de Alcântara, que transita do Império Romano à identidade islâmica e, posteriormente, a tomada cristã, exemplifica o contínuo processo de adaptação e fusão cultural que moldou a identidade ibérica ao longo dos séculos. 4. Reconquista cristã e fundação da Ordem Militar de Alcântara, século XII. Durante o século XII, em meio à intensa dinâmica da Reconquista, os reinos cristãos retomaram gradualmente territórios que até então estavam sob o domínio muçulmano. Essa recuperação não se tratava apenas de reconquistar espaço geográfico, mas também de restabelecer a ordem, a fé e uma identidade cultural que havia sido marcada por séculos de intercâmbio entre civilizações. Em 1176, como parte desse esforço de reconfiguração, foi criada a Ordem Militar de Alcântara, com o objetivo de defender os territórios recém-conquistados, especialmente na região de Cáceres. Esta ordem não representava apenas uma força militar, mas simbolizava a renovação dos ideais cristãos e a determinação de preservar o legado histórico que se formara a partir dos períodos romano e muçulmano. A escolha de manter o nome Alcântara foi um gesto carregado de significado. Ao preservar essa designação, os cristãos não apenas resgataram um símbolo já consagrado por sua relevância histórica, mas também integravam os vestígios do passado, evidenciando que a recuperação dos territórios implicava também a ressignificação dos símbolos culturais deixados pelas sucessivas civilizações. Essa continuidade semântica conectava a fase anterior, marcada pela influência muçulmana, com a nova ordem que se instaura, transição crucial na história da península. Formação e integração cultural. A chegada dos muçulmanos não significou apenas uma mudança de poder, mas também a introdução de novas estruturas administrativas, culturais e agrícolas. Os governantes islâmicos implementaram sistemas sofisticados de administração e renovaram a infraestrutura herdada dos romanos e visigodos, facilitando o florescimento de uma sociedade plural que mesclava elementos do passado com inovações próprias. Essa integração lançou as bases para uma convivência multifacetada que se mostraria decisiva nas fases seguintes, especialmente durante a Reconquista. Restauro e renomeação da Ponte de Alcântara, originalmente construída pelos romanos e utilizada pelos visigodos, a ponte foi restaurada e revitalizada pelos invasores muçulmanos. Reconhecendo sua importância estratégica, os novos governantes rebatizando como Alcântara il-Cântara, que significa a ponte em árabe. Essa renomeação simboliza a continuidade funcional do monumento, ao mesmo tempo em que destaca a capacidade dos muçulmanos de ressignificar elementos históricos para atender às suas necessidades e visão de mundo, e a valorização da genealogia, pilares fundamentais na doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Trajetória religiosa. Diego Alcântara conheceu a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi batizado, recebeu o sacerdócio e em pouco tempo partiu para servir em uma missão de tempo integral, mostrando sua dedicação e fervor em seguir os ensinamentos de Jesus. Família e continuidade do nome. Após casar-se com Bianca, que agora também carrega o sobrenome Alcântara, o legado do nome é perpetuado na família. A prática da genealogia assume grande importância, permitindo que os membros da família se conectem com suas raízes e preservem a história de seus antepassados. Em alinhamento com o forte incentivo da Igreja para a pesquisa e registro da linhagem familiar, autossuficiência e desenvolvimento pessoal. Diego também incorpora o princípio da autossuficiência, que na doutrina dos santos enfatiza a importância de desenvolver a capacidade de cuidar de si e de sua família. Compromisso com a independência e o crescimento pessoal fortalece a comunidade e contribui para o bem-estar coletivo. Atuação atual. Atualmente, Diego é sumo sacerdote na Estaca Campo Grande, no Rio de Janeiro, demonstrando um compromisso ativo e contínuo com sua fé e com a comunidade da Igreja. A atuação não só perpetua o legado do nome Alcântara,
mas também reflete a integração dos valores de autossuficiência e da preservação da genealogia, inspirando outros a seguirem esse caminho de desenvolvimento integral e de resgate das raízes familiares. Queda de Roma e chegada dos visigodos século V. O declínio do Império Romano no século V foi marcado por profundas transformações, entre as quais se destaca a divergência religiosa. Enquanto o Império consolidava o cristianismo niceno, abandonando as antigas crenças politeístas, os visigodos aderiram ao cristianismo ariano, criando uma tensão que refletia a instabilidade interna e contribuiu para o enfraquecimento do poder romano. Em 410 DC, o saque de Roma, liderado por Alarico, tornou-se um símbolo do declínio do poder romano. O episódio não apenas devastou a cidade, mas também abalou a confiança da população, que até então via o império como invencível. Alarico, insatisfeito com a discriminação e as pressões sofridas pelos visigodos que compartilhavam a fé do cristianismo ariano, reuniu outros grupos de povos germânicos. Em 476 DC, com o colapso definitivo do Império Romano do Ocidente, os visigodos assumiram o controle de várias regiões. Embora a infraestrutura romana continuasse em uso, não ocorreram grandes inovações, marcando o início de uma era de fragmentação e reorganização política na Europa. Idade Média, predomínio do cristianismo niceno, séculos V a XV, após a consolidação da fé cristã, o cristianismo niceno se tornou a religião predominante na Europa medieval. A igreja não só guiava as questões espirituais, mas também influenciava fortemente a política, a cultura e a organização social. Divisões e reformas séculos 11 a 16 Cisma do Oriente 1054 DC. A divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa refletiu profundas diferenças culturais, teológicas e políticas, marcando um ponto de ruptura na unidade cristã. Reforma protestante século XVI, este movimento de renovação contestou os dogmas e práticas da Igreja Católica, levando à formação de novas denominações protestantes e redefinindo o panorama religioso europeu. Era a moderna restauração do Evangelho de Jesus Cristo, séculos 17 a 19, fundação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 1830. Joseph Smith publicou o Livro de Mórmon, estabeleceu uma nova corrente dentro do espectro cristão, enfatizando a restauração de uma igreja primitiva e introduzindo a plenitude do Evangelho eterno. Linha do tempo das transformações religiosas, Sociedade Politeísta C, 800 a.C., C. 300 DC. Durante este extenso período, as sociedades antigas abraçavam uma multiplicidade de deuses e cultos, onde os rituais, mitos e cerimônias explicavam os fenômenos naturais e estruturavam a vida comunitária. Surgimento do cristianismo século I DC, com o advento da mensagem de Jesus Cristo, uma nova perspectiva espiritual emergiu, desafiando as tradições politeístas. A cristã começou a se espalhar, fundamentada em princípios de amor, compaixão e redenção. Conflitos teológicos e consolidação século IV DC. Durante o século IV, o cristianismo enfrentou debates intensos sobre sua natureza e doutrina, sendo um dos principais desafios a controvérsia do cristianismo ariano. Concílio de Nicéia 325 DC. Este concílio decisivo rejeitou o arianismo e estabeleceu os fundamentos do que viria a ser o cristianismo niceno, consolidando a doutrina que orientaria a fé cristã pelos séculos seguintes. Dom Pedro Alcântara e a transmissão do nome século XIX em 1875, o nascimento de Dom Pedro Alcântara de Orleans e Bragança, primogênito da Princesa Isabel do Brasil, marca um momento singular na história de continuidade e tradição. Seu nome, carregado de significados históricos, remete diretamente à ordem militar de Alcântara, símbolo da bravura e da fé cristã resgatadas durante a Reconquista. Essa homenagem não só perpetua a herança dos cavaleiros que lutaram para restabelecer a ordem em tempos de conflito, mas também reforça os laços históricos e culturais entre as monarquias portuguesa e brasileira. Assim, Dom Pedro Alcântara representa a conexão viva entre um passado repleto de conquistas militares e religiosas e a formação de uma identidade nacional que valoriza a tradição e a nobreza. Resumo final: origem romana e a consolidação do legado desde suas raízes. O nome Alcântara carrega a marca indelével do Império Romano. A
A construção da imponente ponte pelos engenheiros romanos não apenas facilitou a comunicação e o controle dos vastos territórios do Império, como também lançou as bases de um nome que viria a transcender o tempo. O legado de Alcântara se perpetuou na nobreza portuguesa e, com a expansão marítima, atravessou o Atlântico até o Brasil. Na Nova Terra, o nome foi adotado em diversas localidades e, de forma emblemática, chegou a ser escolhido para homenagear figuras históricas como Dom Pedro Alcântara, reforçando a ligação intrínseca entre a herança militar, a tradição nobiliárquica e a identidade cultural compartilhada entre Portugal e Brasil. 6. Alcântara na colonização do Brasil séculos XVI a XVII, século XVI e XVII, a herança ibérica no Brasil durante o século XVI, a expansão marítima portuguesa abriu as portas para a colonização de novas terras. Nesse processo, inúmeras localidades no Brasil passaram a receber nomes de origem ibérica, transmitindo a riqueza cultural e histórica do velho continente para o Novo Mundo. Essa nomeação não era aleatória, mas uma forma de perpetuar a memória dos símbolos e tradições que moldaram a identidade portuguesa. No século XVII, esse legado ganhou uma nova dimensão com a adoção do nome Alcântara em diversas cidades e bairros brasileiros, em homenagem à notória Ordem Militar de Alcântara, que desempenha um papel fundamental durante a Reconquista. O nome passou a simbolizar não apenas a bravura e a fé dos cavaleiros, mas também a continuidade de um legado militar e nobiliárquico. Esse símbolo reafirmava os valores de honra, tradição e resistência, elementos que até então haviam marcado a história dos reinos cristãos na Península Ibérica. Alcântara se consolidou como um emblema da herança portuguesa, unindo passado e presente ao representar a fusão entre a tradição militar europeia e a formação da identidade brasileira. Essa continuidade histórica ressalta a importância de preservar os legados que, mesmo distantes no tempo e no espaço, continuam a influenciar e inspirar a cultura e a memória dos povos. Linha do tempo histórica 1. Império Romano e a construção da ponte século II DC, 104 a 106 DC, foi solicitado a construção da ponte pelo imperador Trajano. O Império Romano ergue a ponte de Alcântara sobre o rio Tejo, na província de Cáceres, Espanha. O objetivo Trajano queria facilitar a movimentação militar, conectando os territórios romanos na Península Ibérica. Destaque: a ponte ostenta uma inscrição em latim, celebrando sua construção em nome de Roma. Um dos elementos mais emblemáticos da ponte é a inscrição em latim, que celebra sua edificação em nome de Roma. A inscrição diz imp, cais, divinevae filivis Traianus Augustus, pontifex maximus trib, pot, vitis pp, tradução: Imperadores César, filho do divino Nerva, Trajano, Augusto, Pontifex Máximo, com poder tribunício de 27, pai da pátria. Essa homenagem gravada na pedra não só ressalta a grandiosidade e o prestígio de Trajano, mas também reflete o compromisso do Império Romano em deixar um legado duradouro por meio de obras que integravam poder, logística militar e administração eficaz, posteriores que moldaram a identidade ibérica. 5. Expansão da ordem militar e conexão com Portugal, século XIII. Em 1213, o rei Afonso Noma de Leão entregou a cidade de Alcântara aos cavaleiros, consolidando o prestígio da ordem militar de Alcântara. Essa cessão não só reforçou a importância estratégica da ordem, que já havia desempenhado papel crucial na retomada dos territórios durante a Reconquista, como também simbolizou o reconhecimento real da relevância desse símbolo na renovação do poder cristão. Ao longo dos séculos XIII e XIV, a influência da Ordem de Alcântara expandiu-se significativamente, estreitando laços com a nobreza portuguesa. Essa aliança foi marcada por uma integração profunda dos valores militares e religiosos que caracterizavam a época, fortalecendo a identidade dos reinos cristãos. A colaboração entre a ordem e os nobres não apenas consolidou a defesa dos territórios reconquistados, mas também pavimentou o caminho para futuras transformações políticas e culturais na Península Ibérica. Essa conexão estabeleceu uma continuidade histórica que se estenderia até os períodos das navegações e da formação do Portugal moderno, perpetuando o legado de Alcântara como símbolo de fé, tradição e resistência. Legado de transformação e continuidade, Alcântara é mais do que um nome.
é um testemunho vivo da capacidade humana de reinventar e preservar a própria essência através dos desafios e das mudanças impostas pelo tempo. O nome Alcântara tem suas raízes na recuperação e preservação de uma identidade que passou por diversas transformações do Império Romano à Reconquista. A icônica ponte de Alcântara foi construída pelos romanos, passou pelas mãos dos muçulmanos que a chamavam Alcântará e foi recuperada pelos cristãos durante a Reconquista. A Ordem de Alcântara no século XII, a criação da Ordem Militar de Alcântara, simbolizou a retomada dos territórios e da fé cristã contra o domínio muçulmano. Essa ordem representava um esforço para reconstituir e preservar a identidade cristã e militar da região. Paralelo simbólico, o nome Alcântara envolve e transcende um desejo de recuperar e reafirmar uma herança no caso de Alcântara. O nome foi mantido e reverenciado como símbolo da resistência e da renovação da fé cristã na Península Ibérica, deixando uma marca que perdura até os dias atuais na tradição nobre e histórica.